Vamos adiante? Irmãos, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Tá bom. Nós estamos então numa série de mensagens de 2 meses sobre as igrejas da onde? Da Ásia Menor, né? Mas no Apocalipse, tá certo? Nós chamamos as 7 igrejas do Apocalipse, mas elas ficavam localizadas na Ásia Menor. E nós já falamos sobre quantas? Tem certeza? Sim? Né? É isso, né? 5 mensagens, 4 igrejas, é isso, né? Então vamos lá, abra sua Bíblia em Apocalipse 3. Eu não vou pregar sobre Davi e Golias, eu não sei porque aqui tem uma funda aqui. Alguém deixou uma funda aqui para mim. Apocalipse 3, do 1 ao 6, vamos lá. Abre aí a sua Bíblia. A versão que eu estou usando aqui é NVT, Nova Versão Transformadora. Eu escolhi de propósito essa versão aqui, porque foi a que eu mais gostei das que eu li. Então nós vamos usar essa hoje, tá? Mas, abre a sua Bíblia aí, Apocalipse 3, do 1 ao 6. E se alguém puder me trazer um copo d'água, eu agradeço muito, tá bom? Achou? Diz amém. Então vamos ler. Diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes. Fecha parênteses, eu já vou continuar a leitura. Mas vocês se lembram que na primeira mensagem eu expliquei para vocês que o anjo da igreja não é um anjo literalmente, e também não é necessariamente um pastor da igreja, mas isso é voltado para a igreja como um todo, mas mais a liderança, quem ensina, né? Então quem ensina a igreja recebe a mensagem para transmitir aos outros. Então quando ele fala o anjo da igreja é figurado para isso, liderança, tá? Então ele está dizendo assim: escreve ao anjo da igreja. Essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte. Muito obrigado. Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se, se não despertar. Virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida, e confirmarei diante do meu Pai e dos seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, irmãos, eu dei o título dessa mensagem, pode voltar no título ali, de parece, mas não é. Parece, mas não é. Eu me lembrei de uma vez que eu vi uma reportagem que tinha vários sósias. Você sabe o que é um sósia? Um sósia é alguém muito parecido com outra pessoa. Então tinha vários sósias de jogadores de futebol famosos. Tinha um cara lá que é muito igual o Ronaldinho Gaúcho. Tinha outro que é parecido com o Messi, o Cristiano Ronaldo, sei lá, os jogadores famosos. Eles eram iguaizinhos. As pessoas paravam na rua, tiravam foto. Neymar, tem um que é igual ao Neymar. Tiravam foto, mas daí se colocasse uma bola no pé deles, você percebia que eles não eram de verdade. Eles pareciam, mas não eram. Assim também é a igreja de Sardes, exatamente como esses sósias. Parecia, mas não era. Parecia viva, versículo 1, mas na verdade estava morta. Porque tem um ditado que fala que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Ao longo desses anos no ministério pastoral eu aprendi que nem sempre que uma pessoa diz que está tudo bem, nem sempre que uma pessoa está ativa na igreja, nem sempre que uma pessoa serve no ministério, vem aos cultos,
nem sempre tudo está bem com ela. Muitas vezes ela diz que está tudo bem, mas na verdade não está. Muitas vezes as pessoas estão passando por situações ruins, difíceis, e dizem que está tudo bem. Porque a gente aprendeu que a resposta certa para a pergunta, tudo bem? Ou como é que vai? É, tudo bem. Só que nem sempre está tudo bem. Às vezes está tudo mal. Às vezes a gente está louco para gritar, chutar o balde, sair correndo. Mas a gente fala que está tudo bem. E às vezes a gente está aparecendo, mas na verdade a gente está parecido com aquilo que Jesus fala em Mateus 23, 27. Jesus usa uma expressão em Mateus 23, pode passar, 27, eu acho que tem esse versículo ali. Pode passar. Mais. Aí, volta. Onde ele fala assim, ó. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. O que é um sepulcro caiado, meu irmão, minha irmã? Um túmulo pintado, né? Traduzindo para o nosso português mais atual. Um túmulo bem pintadinho. Por fora é lindo. Tem gente que coloca enfeite, coloca coisas caras lá, foto e tal, no túmulo. Mas lá dentro do túmulo tem o quê? Morte, ossos, podridão. Então, meus irmãos, eu chego à conclusão de que é melhor você não parecer algo bom se você não for aquilo que você parece. Então é muito melhor que você não pareça e seja do que você seja, do que você pareça e não seja, entende? Eu lembro quando eu trabalhava no comércio, 2 vezes eu fui enganado pela aparência. Uma vez entrou um rapaz na loja todo bem vestido, falava bem, e ele começou a pedir, eu trabalhava numa loja de calçados, no shopping, e ele começou a pedir para baixar uns tênis caros, umas coisas, e eu fiquei tão feliz porque eu ia ganhar uma comissão boa. E ele comprou mais de R$1.000, e na época, irmãos, isso era 2002, eu acho. R$1.000 era muito mais do que hoje. R$1.000 e pagou no cheque. A gurizada não sabe nem o que é cheque. Cheque era uma folhinha de papel que você assinava ali, escrevia o valor e entregava aquilo ali. A pessoa que recebia lá no banco descontava e ganhava dinheiro no lugar daquele papel, tá? Para quem não sabe o que é cheque. O cheque dele, desse rapaz, todo bem vestido, não tinha fundos. E demorou, porque era final de semana, né? Até compensar, na segunda-feira, o prejuízo foi grande. Sorte que não cobraram de mim o prejuízo, senão eu ia ficar sem salário aquele mês. E a segunda vez que eu fui enganado foi quando eu trabalhava na Gresotinha e apareceu um senhorzinho de chinelo, bermudinha, começou a conversar, tal. Foi embora, não comprou nada, fiquei bravo, não comprou nada, atendi com toda a atenção. Aí veio a minha gerente e falou: tu sabe quem era aquele ali? Esse é o velho Gresotinho, esse é o dono da loja. Ou seja, o cara que passou a perna em mim parecia alguém importante, tinha dinheiro, e o senhorzinho não parecia, mas era o dono da loja. Então, assim, meus irmãos, é melhor você ser do que você parecer. Não tem problema que você pareça, desde que você também seja. Eu gosto quando as pessoas falam assim para mim: tu é pastor, nem parece. Eu digo: tá bom, não quero parecer mesmo, eu quero ser servo de Deus, não
Eu não quero ser um sepulcro caiado. Eu espero que você também não seja. Não queira ser. Amém? Então, se você está mais parecendo crente do que sendo um discípulo sincero e verdadeiro de Jesus, está na hora de você rever os seus conceitos. A mensagem dessa noite tem um objetivo: que você e eu, a gente olhe para a nossa vida e verifique se a gente está só parecendo ou se a gente está sendo de verdade. Eu acho que um outro título para essa mensagem poderia ser The Walking Dead, mortos-vivos, porque Jesus diz que eles pareciam vivos, mas estavam mortos. Olhar para a igreja de Sardes, meus irmãos, vai nos ajudar a examinar a nossa própria vida. A quinta carta de Jesus para as igrejas da Ásia Menor, endereçada aos irmãos da PIB de Sardes, né? Primeira Igreja Batista de Sardes. Você sabe que igreja rica normalmente é PIB, né? Memorial. Igreja Batista Memorial, não igreja, né? Rica. Então essa igreja de Sardes, que recebeu a carta de Jesus, ela vai nos mostrar 4 sinais daqueles que parecem, mas não são. A igreja que parece, mas não é, e nós somos a igreja, né? Então nós vamos olhar para a nossa vida e vamos ver se a gente tem esses 4 sinais, ou algum deles, e se a gente tiver, que Deus nos ajude a mudar. E o primeiro sinal, irmãos, versículo 1: escreve essa carta ao anjo da igreja de Sardes. Essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. A primeira característica é o orgulho. E por quê? Vou te explicar. Sardes tinha uma localização geográfica estratégica. Por quê? Ela era uma das poucas cidades na época dela que não tinha sido nem invadida e nem conquistada, muitas vezes. Porque toda hora, naquela época, vinha alguém, um império, um rei, e dominava, e conquistava, e pegava tudo que tinha valor, e levava o pessoal de escravo. Mas eles não sofreram tanto com isso. Tempos depois, eles foram conquistados por Alexandre o Grande. Mas, apesar de Sardes não sofrer com conquista, né? No ano de 17 depois de Cristo, eles sofreram com um terremoto. Então, eles tiveram uma situação difícil. O terremoto assolou aquela cidade. Mas os historiadores vão dizer que eles se recuperaram muito rápido, que o povo daquela cidade era muito resiliente, como eu falei outro dia, né? Eles eram muito corajosos, trabalhadores, esforçados. Então eles começaram a trabalhar, se uniram, se esforçaram, e logo a cidade estava de pé de novo. Venceram com o trabalho deles o terremoto. Os habitantes de Sardes eram pessoas fortes, corajosas. Por isso mesmo, eles tinham uma boa reputação, eles tinham a fama, Jesus diz, a fama de estar vivo. Eles eram famosos. Essa igreja era cheia de gente rica, próspera, bem-sucedida. Todo mundo elogiava essa igreja, a aparência dessa igreja. Como eles pareciam ser uma igreja forte, uma igreja boa. Por isso que Jesus diz: eu sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo. Vocês são famosos. O nome de vocês é falado nas outras cidades. Nossa, tu viu que lindo o templo lá na igreja de Sardes? Nossa, o louvor deles, que maravilha. O pastor deles usa terno, fala latim.
latim, grego, hebraico, aramaico e inglês. Gente chique. Eles eram famosos, eles eram elogiados. E tem mais. Na fala de Jesus, Jesus não cita nenhum Balaão, Jesus não cita nenhuma Jezabel, ou seja, ali naquela cidade provavelmente não tinha nenhum ensino falso, nenhuma heresia. Por isso que aquela igreja acabou caindo no pecado do orgulho. Pensa comigo, moravam num lugar tranquilo, eram fortes e corajosos, não tinham problemas financeiros, não tinham problemas doutrinários, todo mundo elogiava eles. O orgulho bateu na porta. O orgulho bateu na porta. É bem comum, em momentos assim, quando você está bem, as pessoas te elogiam, o orgulho começar a fazer raiz no seu coração, começar a minar você. Você conhece alguém assim? Orgulhoso, seguro de si, cheio da razão, família perfeita de margarina, comercial de margarina. Você olha e você diz assim: parece que esse tipo de gente não tem problema. Gente perfeita. Pois é, não é à toa que gente perfeita normalmente é espiritualmente arrogante. Gente que tem dinheiro demais, gente que tem conhecimento demais, gente que acha que sabe mais que os outros, gente que acha que é mais santo que os outros, espiritualmente arrogante, cheio de si. Até porque gente assim não precisa nem ir no médico, né? Quanto mais ir numa igreja. Não precisa de nada. Tem tudo. Consegui tudo com o meu braço forte. Eu sou muito trabalhador. Eu sou muito inteligente. Eu sei mais a Bíblia que tu. Eu isso, eu aquilo. Eu. Ou então pior, aquela pérola que diz assim, ó: eu não preciso ir na igreja, eu sou muito melhor que aqueles crentes que estão lá todo domingo. Tu vai na igreja, eu sou melhor que tu. Arrogância espiritual, prepotência, orgulho, soberba. Primeiro sinal de gente que parece, mas não é o orgulho, é soberbo, é se comparar com os irmãos em Cristo e se achar melhor, é olhar para o outro e dizer: eu sei mais que tu, eu estudei mais que tu, eu tenho mais que tu, eu sou mais isso do que tu. Olha o que Jesus diz para esse pessoal: eu sei de tudo que você faz, você tem fama de estar vivo, mas na verdade você está morto, morto por dentro. Por muitos anos nós aprendemos, irmãos, que a espiritualidade se media por fora, pela roupa que a gente usa, por coisas que a gente faz, mas na verdade ela tem que ser medida pelo caráter, pelo coração da pessoa. Não adianta nada eu fazer coisas para Deus, eu obedecer o que Deus pede, eu vir à igreja, eu dar o meu dízimo, eu guardar os mandamentos, se o meu coração for arrogante e soberbo, eu vou achar mais que os outros. Estou caindo no primeiro pecado de quem parece mais ou menos. Mas vamos adiante, tem mais.
Segunda coisa, quem parece, mas não é, vive sonolento. O texto no versículo 2 vai nos mostrar isso. Quem parece, mas não é, está sempre adormecido, espiritualmente falando. Os crentes de Sardes, eles eram tão bons aos próprios olhos deles, que eles já não prestavam mais atenção na palavra de Deus. Já não prestavam, eles não precisavam. Eles eram bons demais naquilo que eles faziam, então não precisavam. Estavam sempre desatentos, dormindo. Por isso que Jesus diz: desperta, fortalece o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos do meu Pai. Quem está espiritualmente sonolento não ora. Quem está espiritualmente sonolento não lê a Bíblia. Quem está espiritualmente sonolento tem preguiça das coisas de Deus. Quem está espiritualmente sonolento prefere ficar assistindo um jogo de futebol do que estar no culto, do que estar no PGM. Quem está espiritualmente sonolento troca as coisas de Deus por qualquer coisa. Desatento, dormindo na vida. Vive como se nem crente fosse. O cristão ateu. Já falei desse livro para vocês, né? Crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Fala que acredita em Deus, mas não conversa com Deus. Fala que acredita em Deus, mas não vai na casa de Deus. Fala que acredita em Deus, mas não se relaciona com os irmãos na fé. Fala que acredita em Deus, mas não crê em milagre. Fala que acredita em Deus, mas não crê em dons espirituais. Fala que acredita em Deus, mas não crê na Bíblia. Fala que acredita em Deus, mas não crê que Jesus vai voltar. Fala que acredita em Deus, mas crê em signo. Diego falou sobre isso outro dia, né? Horóscopo. Crente que coloca na bio do Instagram lá, né? Cristão, aquariano. Gente, isso não combina. Ou você acredita em Jesus, ou você acredita em horóscopo. Né? Espiritualmente adormecido. Gente que tem preguiça das coisas de Deus. Gente que lê a Bíblia como se a Bíblia fosse um jornal, por isso que não entende quando lê. O jornal você lê, você passa os olhos por ele e deu. A Bíblia você precisa ler meditando, pensando no que você está lendo. Você precisa ler várias vezes para entender uma passagem da Bíblia. Você precisa ler orando, pedindo que Deus fale com você. Não é um jornal, não é uma revista, é a palavra de Deus. Mas se você está com sonolência espiritual, você não vai conseguir entender. Cuidado, essa é uma das marcas de quem parece, mas não é. Outra marca: esquecimento, amnésia espiritual. Além do orgulho, além da sonolência, gente que parece, mas não é, não se lembra das coisas. Versículo 3: lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. O pessoal tinha ouvido a palavra, tinha acreditado nela e tinha esquecido. Jesus está dizendo que eles precisavam se lembrar. Quem parece, mas não é, até recebe bem a palavra, ouve com alegria, se empolga no começo, mas daí quando começam a surgir as dificuldades, quando começam a surgir as tribulações, esse tipo de gente desaparece. Por quê? Porque eles são como aquelas sementes que caíram entre os espinhos na parábola do semeador. Olha o que o texto diz, Mateus 13, 20 a 22. Primeiro ele vai citar o solo rochoso aqui nessa parte. Aos que caíram no solo rochoso, representam aqueles que ouvem a mensagem, sem demora recebem com alegria,
Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Aos que caíram entre os espinhos, representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações da vida, pela sedução da riqueza, de modo que não produzem frutos. Então, essas pessoas são semelhantes a essas duas sementes que caíram ali, ou entre as rochas, ou entre os espinhos. Não tem raiz profunda, começa a passar perrengue, dificuldade. A culpa é de quem? De Deus. Me tornei crente, só vem problema. Antes era muito mais fácil, muito melhor. Eu não ia na igreja, tinha mais dinheiro, tinha mais saúde, tinha isso, tinha aquilo. Me converti, só veio problema. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. E outra, vou te falar uma coisa: antes de você estar na igreja, você tinha problemas sim, mas você não percebia. Você estava atolado no pecado, estava no mundo lá, não dava bola para isso. Agora você tem alguém para botar a culpa, né? Deus. Antes a culpa era tua, daí não tinha problema. Mas é assim que funciona. Tribulações, perseguições, preocupações fazem a gente esquecer das bênçãos de Deus, esquecer de tudo aquilo que nós já recebemos do Senhor, esquecer da fé, esquecer da palavra. Como a gente sofre dessa amnésia espiritual, irmãos. A pessoa fez milhares de coisas boas para nós, ela comete um erro. A gente esquece de tudo de bom que ela fez. E foca naquilo erro. Deus nos deu milhares de bênçãos. Todo dia Ele nos acorda e nos dá um dia novo para recomeçar. Aí acontece um probleminha na minha vida por culpa minha, porque eu tomei uma decisão errada, porque eu dei uma cabeçada, porque eu escolhi mal. Coloco a culpa em Deus e me afasto dele. Gente que parece, mas não é, pensa que está vivo, mas sem Deus está morto. Parecem, mas não são. Falta alegria, falta luz, falta o brilho do Senhor Jesus na vida dessa pessoa. Falta paz no coração. Gente que parece, mas não é. É muito esquecida. Gente que é de verdade jamais se esquece. Amém? Quarta característica: gente que parece, mas não é, é orgulhosa. Gente que parece, mas não é, vive dormindo. Gente que parece, mas não é, se esquece das coisas. E gente que parece, mas não é, não tem sensibilidade espiritual. Versículo 4. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com óleo. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Pensa comigo numa pergunta. Se no meio daquela igreja ainda haviam pessoas fiéis a Deus, por que é que esses outros não estavam olhando para esses fiéis e imitando eles? Por que é que eles não estavam, ao conviver com essas pessoas que são fiéis, se sensibilizando e abandonando pecados e mudando de vida? Porque eles tinham um coração duro, porque eram insensíveis, não conseguiam perceber o seu pecado e não conseguiam perceber o bom exemplo dos irmãos fiéis. É triste, mas infelizmente tem muita gente insensível
insensível, que ouve uma palavra, vê o exemplo e não se sensibiliza, não muda, não abandona o pecado, não corrige o que precisa ser corrigido. Apesar de ver que tem pessoas ainda se esforçando, porque perfeito ninguém é, mas tem gente se esforçando, buscando a Deus, querendo ser mais parecido com Ele, se esforçando na leitura bíblica, se esforçando, buscando conhecimento do Senhor, buscando oportunidades de crescer, mas ainda assim tem gente que não quer crescer, tem gente que é insensível, tem gente que foge da comunhão, tem muito crente que foge da luz. 1 João 1, 5-7 fala assim: essa é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Crentes genuínos, que parecem e são, amam estar em comunhão uns com os outros. Já os crentes que parecem, mas não são, se tornam insensíveis e abandonam a comunhão com muita facilidade. O menor probleminha que surge, eles não querem mais estar no meio dos irmãos. A menor dificuldade, eles querem se esconder, porque querem estar na escuridão e não na luz. Porque na luz aparece o que está escondido. E se nós estamos na luz, nós andamos em comunhão. Então é mais fácil eu me esconder, é mais fácil eu fugir. Mas depois de falar sobre o que faz a igreja parecer, mas não ser, Jesus diz o que eles devem fazer. Jesus vai dizer que eles precisam acordar, despertar. Jesus vai dizer que eles precisam se fortalecer. Jesus vai dizer que eles precisam se lembrar do que ouviram. Jesus vai dizer que eles precisam se agarrar com firmeza à palavra de Deus e que eles precisam se arrepender, se fortalecer, acordar, né? Se fortalecer, se lembrar do que ouviram, se agarrar com firmeza à palavra e se arrepender. E se eles não acordassem, o que aconteceria? Jesus adverte, versículo 3, segunda parte: se não despertar, virei subitamente até você, como um ladrão. Olha que interessante, lembra que eu falei que a cidade de Sardes ela era estratégica, então ela não era muito invadida, ela não tinha muito problema com gente invadindo. Jesus está querendo tratar eles e Jesus está dizendo assim para eles: mesmo essa segurança que vocês acham que tem no lugar que vocês moram, se vocês não se arrependerem, eu virei como um ladrão. Eu vou surpreender vocês naquilo que vocês acham que são bons, que têm segurança, que estão firmes. Aqui eu já ouvi falar, né? Aqui dá para deixar a porta aberta, que ninguém rouba. Essa igreja de Sardes, não, né? A Sardes, isso. Essa igreja de Sardes era assim. Provavelmente a cidade de Sardes era assim, né? Deixava a porta aberta, que não entra ladrão, vou deixar aberta. Problema. E Jesus está dizendo: toma cuidado. Se vocês não se arrependerem, eu vou vir e vou surpreender vocês. E até onde vocês acham que estão bem, até onde vocês acham que estão seguros, isso aí vocês não têm segurança nenhuma. Isso aí não vale de nada. Eu vou chegar e vou surpreender vocês. Jesus estava tratando aquela igreja. Se eles não se arrependessem, nem mesmo a localização estratégica deles ajudaria e salvaria eles.
E qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Hoje em dia também tem gente muito orgulhosa. Hoje em dia tem muita gente dormindo. Tem muita gente esquecendo das coisas de Deus, do que Deus já fez por elas. Tem gente insensível. Tem gente caminhando para a ruína e você está avisando ela ou ele. E a pessoa continua indo insensível. Não ouve, não escuta, não presta atenção. Não é coincidência. E o que fazer para não se tornar esse tipo de gente? Jesus vai nos ensinar. Versículos 4 a 6. Há alguns ensaios, no entanto, que não mancharam suas roupas com mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida, e confirmarei diante do meu Pai e dos seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você precisa buscar viver em santidade. Você precisa se arrepender. Se existe alguma dessas características na sua vida, você precisa ouvir a voz de Deus, ser sensível, acordar, despertar e seguir o exemplo daqueles que estão sendo fiéis. Santidade. Santidade é se separar do mal. Santidade é se separar do mundo, daquilo que desagrada a Deus. Não adianta apenas ser um religioso bonito, vestido como crente por fora, se o nosso coração está podre por dentro. Procure seguir o exemplo daqueles irmãos que, mesmo sendo imperfeitos, porque todos somos, aqueles que, mesmo sendo imperfeitos, têm buscado viver em santidade, têm buscado a presença de Deus, a palavra de Deus, têm buscado obedecer o que Deus pede. Tem buscado não se contaminar com o pecado, tem feito escolhas, tem escolhido abrir mão de muitas coisas, muitas vezes para agradar a Deus. Faça como essas pessoas. Abra mão se você acha que isso está desagradando ao Senhor. Seja fiel, vale a pena. Não se contamine com o pecado. Porque para essas pessoas que são fiéis, Jesus promete: jamais apagarei seu nome do livro da vida, e confirmarei diante do meu Pai e dos seus anjos que ele me pertence. Você só precisa estar atento à voz de Deus, à palavra de Deus. Versículo 6. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que nós possamos ser crentes que são, e não que apenas parecem. Amém? Amém? Vamos cantar uma canção e vamos meditar um pouco sobre isso que a gente acabou de ouvir.